Fala galerinha do ZetaCast, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, sou uma das integrantes do ZetaCast. E hoje nosso podcast vai trazer um tema muito importante, que é a questão do combate à violência contra a mulher. Antes de tudo, eu queria agradecer a Fábio, diretor da Escola José Tavares, e a Rubenice por ceder o lugar aqui. Estamos hoje no Dinâmico, porque a outra sala está em reforma e afins. Hoje, para debater esse tema, nós trouxemos duas pessoas, Andresa e Romênia, para conversarmos sobre esse tema tão importante, essa problemática na sociedade. Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria que vocês se apresentem e falem um pouco sobre vocês, para seguirmos adiante. Eu sou Andresa, sou advogada e atualmente estou trabalhando no CREAS, que é o serviço de referência, né, a pessoas em geral, vítimas de violência. Eu me chamo Romênia, eu sou assistente social, atualmente eu estou na coordenação da proteção especial do município de Queimadas e tenho uma afinidade, né, por ter uma discussão de gênero com a temática que vocês colocaram, que é com relação ao combate à violência contra a mulher. Ainda tão presente, tão existente na nossa sociedade e tão constante, infelizmente, né, porque diariamente mulheres sofrem com a violência e diariamente mulheres morrem por causa dessa violência. E aí eu espero que hoje a gente possa estar, né, alertando um pouco, porque acredito muito de que o conhecimento é o maior instrumento que nós temos de combate à violência contra a mulher. Assim também como todas as outras violências, né? E como a Andresa colocou, o CREAS ele atende a essas vítimas, né? O nosso papel e a nossa função enquanto serviço público é garantir que essas pessoas que tiveram seus direitos violados, que elas possam ter seus direitos restabelecidos. Então, gente, para quem não sabe, um dos motivos da gente ter trazido esse tema é porque estamos no Agosto Lilás, que é um agosto voltado justamente a esse problema. Eu queria perguntar a vocês qual exatamente é o significado desse mês e como é que ele atua em relação a esse combate. O Agosto Lilás ele surge em 2022 pelo governo federal, né? Eles lançaram como campanha, estabeleceu agosto por causa da Lei Maria da Penha, né? Que ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Então, se a gente pensar, né, desde 2006 nós temos uma lei que está voltada e como o regimento, né, quando se fala com relação ao conjunto de leis? Arcabouço. O arcabouço legal ele estabelece que a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente avançada, voltada à proteção da mulher, né? Então, nós temos um parâmetro legal que nos dá uma condição de garantir direitos efetivamente. E em 2006, né? E aí a gente tem 2022 se vê, né, se tem a preocupação de incentivar e de não fazer com que essa lei ela seja esquecida. Então, passa-se a se ter agosto como um mês de referência, né, para a gente trabalhar o combate à violência a partir da Lei Maria da Penha, nessa perspectiva de fazer com que não se esqueça de que existe essa lei e, ao mesmo tempo, é uma forma da gente também cobrar que essa lei ela seja cada dia efetivada, né, para que a gente não escute ou não se reproduza falas do tipo que, lei nós temos muitas, mas elas não são efetivadas. A Lei Maria da Penha, ela né? Nós temos grandes desafios para essa efetivação, mas a gente não pode dizer que é uma lei morta. Meu nome é Eduardo. Prazer, bom dia. Bom dia. Eu queria saber qual é o motivo específico para essa cor ter lilás. Representar esse mês, né? O porquê agosto lilás. O lilás ele é uma cor que remete muito ao movimento feminista. Né? Ele está interligado ao movimento feminista. E a nossa Lei Maria da Penha, ela também é uma conquista do movimento feminista. Né? Ela não é algo,
a concretude dessa lei não foi algo que a gente teve porque o legislativo achou que era importante se ter. Ela foi uma lei baseada em lutas, em muitas lutas, né? Muitos movimentos sociais se juntaram para pressionar o legislativo para que eles sancionassem essa lei. E ela foi proposta, ela foi formulada coletivamente. Né? A sua elaboração teve a participação dos movimentos, principalmente os movimentos feministas. E se coloca essa cor porque remete ao movimento. A gente observa, isso falando de lei, né? O que a gente observa que as leis, elas são muitas vezes conquistas da população, como no caso específico da Lei Maria da Penha, né? Recentemente a gente está tendo uma movimentação, né, no legislativo em relação à proibição de acesso de algumas mídias, algumas redes sociais em relação a crianças e adolescentes, né, a adultização, né? E aí a gente vê isso, vocês estão tendo essa oportunidade agora de entender o que foi. No período da Maria da Penha, foi exatamente isso, a população se mobilizando, identificou um problema que era latente na sociedade e que existia realmente essa necessidade de se criminalizar aquela conduta e ter como punir aquele cidadão que praticava aquele crime de uma forma mais branda. Da mesma forma, a gente está podendo ter agora, né? Vocês são jovens e não tiveram essa oportunidade antes, mas agora vocês estão tendo, né? E aí fica de alerta, porque a gente sabe que outros temas irão surgir, a sociedade está constantemente mudando, né, evoluindo, e assuntos novos vão chegando. E aí a gente precisa regulamentar, a gente precisa pôr cada item no seu devido lugar para que crimes não saiam impunes. Né? E aí, Andresa, ela faz um resgate que é extremamente importante. Né? Antes da Lei Maria da Penha, os agressores, principalmente os agressores que tinham convivência familiar, doméstica com as vítimas, eles faziam algumas alegações que isso abrandava, diminuía a pena e relativizava a vida das mulheres. Do tipo, antes do nosso Código Penal, ele estabelecia que se o homem tivesse a sua honra ferida, ou seja, se ele acusasse a sua mulher de traição, ele poderia matá-la, porque ele iria ter uma prestação de serviço, ele iria ter uma penalidade menor. Ele não, ele tinha cometido um assassinato, mas a justificativa por esse assassinato fazia com que diminuísse a pena dele. Ou ele iria fazer prestação de serviço, doação de cesta básica, algo mais leve, vamos dizer assim, né? A lei permitia isso, inclusive dependendo da violência, né? E dependia do que ele argumentava que o levou a fazer o crime. Então, a nossa legislação permitia isso, né? Isso choca a gente, mas é algo que era legal até então, né? E a Lei Maria da Penha, ela retira isso. Ela coloca... Sim, aí também tinha uma outra questão que era muito difícil. Além dela alegar que estava sofrendo violência, ela tinha que constituir testemunhas. Porque tinha que provar que, de fato, ele estava cometendo violência contra ela. E é muito difícil você provar, né? Porque é no ambiente doméstico. E aí, quem é a prova? É um filho, que é uma criança. Né? É os vizinhos que não querem se comprometer, porque também tem medo. Briga entre marido e mulher, não se mulher. Exatamente. Fora que tem essa questão cultural, né? Que ainda hoje a gente enfrenta. E a Lei Maria da Penha estabelece que não mais. Não é mais uma pena branda, né? E que o homem, mesmo diante das suas alegações, e aí eu digo homem porque o homem, infelizmente, é quem mais viola, né? Mas diante das suas alegações hoje, não
reduz ou não ameniza a violência que ele comete contra a mulher, por causa da Lei Maria da Penha. Por isso que ela é tão importante, né? Principalmente para as mulheres, mas para a sociedade em geral. Porque também é uma lei que vem para desconstruir uma cultura estabelecida a partir desse ditado, né? Entre marido e mulher não se mete a colher. E vem desconstruir isso na perspectiva de que todo mundo vai se intrometer na minha vida. Não é isso, mas numa perspectiva de que as pessoas têm que se respeitarem. E que a mulher, por ser mulher, né, por se ter um companheiro, ela não é menos do que ele, né, mas que ambos têm direitos iguais, que ambos devem ser respeitados. E aí, quando eu falo com relação que eu me refiro só aos agressores como homens, mas mulheres também podem ser agressoras e constituídas como agressoras, por também cabível à Lei Maria da Penha, né, principalmente nas relações homoafetivas. Então, a mulher, né, numa relação doméstica, familiar, que comete crime perante outra mulher, também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Né? Infelizmente, na nossa sociedade, é uma sociedade que leva para uma cultura de violência, que é algo que a gente vem há muito tempo tentando combater, e se naturaliza muitas vezes relações que são relações violentas. E muitas vezes as pessoas não conseguem, as mulheres não conseguem visualizar que ali é uma relação violenta. Certo. Então, quando a gente fala sobre violência, tem a questão da Agosto Lilás, que é contra a violência. Mas eu acho que violência em si é um termo muito abrangente, digamos assim, né? Tem diversos tipos e tudo mais. Aí, eu queria que vocês falassem mais de cada tipo, assim. Cada um. A gente tem, né, esses critérios de avaliação, né? E é importante realmente a sua pergunta, porque não é apenas o bater que é uma violência, né? Então, a gente pode destacar, por exemplo, uma violência que não é tão comum como a violência patrimonial. Como se daria uma violência patrimonial dentro de um contexto entre um relacionamento entre marido e mulher? O agressor muitas vezes não permite que a vítima faça uso do seu próprio dinheiro, né? Então ela trabalha, ela recebe o salário dela e ele toma posse daquele dinheiro e não deixa que ela administre, que ela faça uso do próprio dinheiro. Além disso, existe a violência psicológica, que é aquela onde ele diz: não adianta você me deixar, você não serve para nada, você não vai arranjar outra pessoa, ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai ter amor como eu. Exatamente. A violência física, né, que foi a que a gente já começou, a violência patrimonial, já falei, a violência moral, que é aquela que ele começa a falar mal. Ele chega para uma amiga e espalha um boato sobre aquela pessoa, né? E, por fim, a violência sexual, que é quando ele força, mesmo ele sendo casado com a vítima, ele força o ato sexual. Antes da gente vir para cá, eu estava olhando a rede social e eu não lembro agora qual foi o estado, mas uma mulher parou agora, ontem, de madrugada, ela estava no ciclo da violência, ela tinha acabado de ser violentada pelo ex-companheiro. Ela foi estuprada e sequestrada por ele. Ele estava em trânsito, levando ela para algum outro lugar, que não a localidade dela, e aí ele parou para abastecer. E no momento que ele para abastecer, ele desce do carro, e o vídeo mostra ela muito apreensiva, olhando para um lado para o outro, e de repente chega uma viatura da polícia no posto para abastecer também. E a viatura para próximo a ela.
ela consegue tirar o cinto sem chamar a atenção. Ele estava fora do carro. Quando ele visualiza a viatura, deu tempo dela abrir a porta e correr. Isso durou 3 segundos. A reportagem dizia exatamente isso, durou 3 segundos. E aí ela corre, o policial automaticamente já estava abrindo a porta, também foi muito rápido. Saiu também, já pegou, porque ele corre também para puxar ela de dentro da viatura. E o policial prendeu, né? E, assim, isso a gente vê que, como Romênia falou, né, no início da fala dela, é constante, né? Eu não sei precisar o número de mulheres que são, mas a gente pode fazer essa pesquisa, né? Eu não sei precisar o número de mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas assim, enquanto a gente está aqui conversando, tem certamente 10, 15, 20 mulheres aqui dentro, no próprio município de Queimadas, sendo vítima de violência doméstica. Muitas vezes sem nenhum conhecimento de ser violência. Exatamente. Às vezes uma briga sai fora do normal, mas por ser casado, normal, entende ali, né, que é algo comum entre... Naturaliza, né? Naturaliza. Tipo a relação sexual, né? Por estarem casados, acredita-se que quando um deseja ter a relação é para se ter. E, na verdade, o ato sexual é algo que deve ser estabelecido, ambos que estejam ali, né? Devem compartilhar do mesmo desejo. Então, no momento que uma mulher é forçada a ter uma relação sexual, mesmo ela estando casada, ela está sofrendo uma violência. E aí, no anuário, no 19º Anuário Brasileiro, né, de Segurança Pública, ele traz alguns dados com relação à violência contra a mulher. E assim, a gente tem que ter ciência de que esses dados, eles são dados subnotificados, porque infelizmente ainda não chegam todas as informações, né? Não são todas as mulheres que buscam denunciar, isso, né? Mas aí é assim, né? Já se tem um grande aumento justamente por causa dessas campanhas, né? De pessoas que buscam ajuda, que denunciam e que a gente pode contabilizar como violência. E aí, no ano de 2024, 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio. Isso representa uma média de quase 4 feminicídios por dia. A maior parte das vítimas eram mulheres negras, 63%, com idades entre 18 e 44 anos. 70% dessas 1.492 mulheres, elas eram mulheres jovens, né? E mais da metade dos crimes, eles ocorreram dentro da casa da vítima. E 8 em cada 10 feminicídios foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros. Né? Assim, são dados que nos assustam. Aí eu escuto muito falar, e eu acredito que isso seja importante. Quanto mais se fala, mais aumenta. Não é que aumenta, é porque a gente diminui essa subnotificação. Porque as mulheres começam a ter consciência e coragem para buscar ajuda. E principalmente coragem. Por quê? As mulheres, elas acreditam que encontraram um companheiro, que vive com ele, que nutre um sentimento, né, de amor, e que não acreditam que aquela pessoa vai tirar a sua vida. Então, muitas vezes, esse sentimento, ele dá uma confiança que é contraditório ao que os estudos nos colocam. Alguns estudos colocam que quando o homem ameaça uma mulher de que vai matá-la, provavelmente ele realmente pensa em executar esse pensamento. Não é um blefe, não é algo que se diz à toa. Né? Então, as mulheres, quando escutam qualquer tipo, e aí elas começam a gente também tem que começar a visualizar como é essa relação. Porque, como a Andresa colocou, é um círculo. Geralmente inicia-se com a violência psicológica ou moral, porque fragiliza essa mulher e a torna cada vez mais dependente desse companheiro. Depois, ele começa se a mulher trabalha, se a mulher tem alguma renda ou alguma autonomia do tipo, ela tem várias habilidades, mas ele não permite que ela trabalhe, para que ela não tenha autonomia financeira, faz com que essa mulher também comece a sofrer violência patrimonial.
Depois pode existir também, né, nessa relação, porque vai fragilizando cada vez mais a mulher, e isso não quer dizer que a violência contra a mulher, ela inicia com a violência física. É ao contrário. Existem os casos, mas são os mais raros, que ele era ótimo e tal, ele me agrediu fisicamente. Quando a gente vai olhar, existem essas outras violências que vai tornando a mulher cada vez mais frágil, mais dependente, né? E cada vez mais ela não se olha, não consegue se ver, e esse eu visualizo como o principal fator de fazer com que as mulheres elas permaneçam nas relações com violência, né? Porque ela não consegue se perceber fora daquele círculo. E isso é o que muitas vezes dificultam essas mulheres a saírem, a denunciarem. E uma outra coisa que me preocupa muito é porque mulheres que visualizam que estão numa relação de violência, elas acreditam que só sair dessa relação é o suficiente para ela garantir sua vida. Em alguns determinados momentos, em algumas determinadas relações, infelizmente isso não é o suficiente. E aí nós temos vários relatos, várias reportagens de mulheres que deixaram seus companheiros acreditando que isso ia resolver o problema e que mesmo assim depois eles buscam elas para matá-las. Justamente por causa dessa relação de poder que o homem acredita ter sobre as mulheres. E de não acreditar que elas possam ter uma vida desvinculada. Então, a gente geralmente recebe mulheres que sofrem violência, que querem sair dessas relações, mas que não querem fazer denúncias formais, não querem levar para a delegacia por terem medo, por não querer prejudicar o companheiro, por ainda ter uma relação de afetividade com a família, por questões sociais também, que infelizmente ainda é muito forte na nossa sociedade, mas que elas esperam que se separando, né, recebendo uma ajuda, vai estar resolvendo. Só que isso nos preocupa muito, porque, em tese, não resolve. E aí, por isso que é importante sair da relação, mas também procurar os órgãos, né, procurar ajuda, porque existem outros sofrimentos também que a mulher acaba passando, e quando ela busca ajuda, ou no CREAS, ou no centro de referência, né, que o nosso funciona em Campina Grande, que é o Fátima Lopes, ela pode não querer denunciar, e a gente vai respeitar, e vamos acompanhar, né, mas a orientação que a gente faz sempre é de que exista a denúncia, porque uma boa parte também resolve, quando eles são notificados, quando eles visualizam de que existe um arcabouço legal, porque muitas vezes eles também não têm conhecimento, né, de como funciona, e que eles não devem mais se aproximar dessas mulheres. Então, a denúncia é sempre importante. Nós temos um disque denúncia, que é o 180, quando está acontecendo a violência, né? E aí também é uma coisa importante da gente dizer que, em parte, o ditado, né, do não deve se meter a colher, a gente não deve interferir diretamente, porque muitas vezes a gente pode colocar a nossa vida realmente em risco e a gente tem que ter esse cuidado. Mas existem caminhos que a gente, enquanto sociedade, pode fazer para ajudar essas mulheres. Então, escutou que está acontecendo alguma coisa estranha com o vizinho, liga para o 180, a ligação é anônima, e a gente tem que ter cuidado para não estar ocupando essas redes, né, de denúncia anônima com fatos que não são verdades, né, para que quem realmente esteja precisando do serviço possa ter acesso e possa conseguir ligar e conseguir ter o atendimento necessário. E aí, no ato que está acontecendo a violência, você ligando para o 180, eles acionam a polícia militar e a polícia militar pode socorrer essa vítima. E aí a gente não precisa dizer, eu liguei, né, eu vou ligar, a gente não precisa se colocar diretamente. E é uma denúncia anônima. Precisa ter as informações básicas, né? Endereço, nome das pessoas, para que tenha minimamente e dizer o que está acontecendo, né? Para que
a polícia possa ir lá. E tem também, você procurar, né, no Ministério das Mulheres, tem um número também de WhatsApp que as mulheres também podem entrar diretamente em contato, né, com esse Disque Denúncia, e vão lá ter informações de quais são os locais que elas podem procurar, qual é o endereço mais próximo que elas possam ter ajuda. Queria saber quais são as principais ações realizadas na Agosto Lilás. E, tipo, Que a gente está fazendo, né? A gente teve alguns grupos que a gente trabalhou com eles, né? Grupos, porque assim, algumas vítimas chegam até o CREAS, mas elas não se percebem como vítimas. Elas não percebem que elas sofreram uma violência. E aí existem alguns grupos no CREAS que a gente trabalha nessa perspectiva, não só que elas se enxerguem como vítimas, mas principalmente que ao momento que elas percebem que elas foram vítimas, elas não foram as que provocaram a violência, porque geralmente a mulher chega muito assim, ele fez isso porque eu fiz isso. Não, ele fez porque ele violou um direito dela, independente do que ela tenha feito. Não justifica a violência, né? E a nossa perspectiva é fazer com que essas mulheres elas possam ter um novo olhar para as suas vidas, e um olhar sem violência. E a gente fez algumas divulgações, né, alguns vídeos para também colocar na mídia, e está se tendo algumas palestras em alguns determinados locais, né, hoje. Além desse momento aqui, né, que nós estamos hoje aqui com vocês. E hoje a gente está também com a equipe no hospital, né, fazendo também uma fala lá com a equipe, que é algo extremamente importante, porque quando, muitas vezes, as mulheres que sofrem violência, elas chegam nas unidades de saúde com sintomas de depressão, com sintomas de muita dor de cabeça, muita enxaqueca, mas que é decorrente de uma violência psicológica. E esse alerta, né, de que pode ser uma violência, geralmente não é despertado, não se é colocado, né? Se olha o quadro clínico dela, mas os fatores que a levaram àquele quadro clínico geralmente não são investigados. E no momento que a gente está fazendo essas falas com as equipes de saúde, a gente é numa tentativa de despertar para que eles possam ter esse olhar para com não só com as mulheres, né, mas principalmente com as mulheres e com o seu contexto de vida, né, do que pode estar acontecendo, que estão levando a um adoecimento mesmo, né? Estudos já colocam que mulheres que sofreram por muito tempo violência, principalmente a violência psicológica, elas buscam as unidades de saúde, elas só não conseguem dizer o porquê elas estão sofrendo, porque muitas vezes elas não sabem. Em questão dessa conscientização, assim, a gente vê que tem dois lados, né? Tem o homem que é o agressor e tem a mulher que é a vítima. A conscientização visa só a questão da mulher, assim, trazer ela à delegacia, fazer a denúncia, ou ela também tem a parte de dar consciência ao homem? Então, ela tem essa parte. Muito embora o nosso serviço, ele não atue não atue com o agressor. A gente não faz esse trabalho. A gente só faz o trabalho de acolhimento à vítima, realmente. Mas vamos considerar essa situação que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Nós estamos num ambiente escolar tratando sobre direitos e deveres, né, entre homens e mulheres dentro de um relacionamento. Nós estamos educando, né? A partir do momento em que nós estamos aqui conversando com meninos e trazendo consciência a esses meninos, e esses meninos conversam com outros meninos também, né? A gente tá cumprindo um papel pedagógico, né? De educar, de conscientizar e de conversar. Então, esse menino, ele pode conversar com o pai, dizer, pai, isso não é legal, né? Não fale assim com minha mãe, isso não tá. E até com a própria mãe, vamos lá, isso não tá bom para mim, nem para a senhora, vamos lá, vamos mudar a realidade da gente. Então, isso é também um papel pedagógico, né? Da conscientização. Eu entendo que a escola, ela é primordial, né? Então, conversar sobre
respeito, né? Na medida em que ele vai crescendo, vai se ampliando esses ensinamentos, eu entendo que isso é muito importante, né? Trazer consciência àquele indivíduo de que ele pode amar aquela pessoa, mas que ele não vai ser dono daquela pessoa, isso é muito importante, né? Então, eu penso que, embora o nosso serviço ele não atue com o agressor, termina que a gente trabalha, de certa forma, com conscientização. E assim, o principal é isso que a Andresa colocou, né? A ter a informação, que muitas vezes não é tão fácil, tão comum chegar a todo mundo, né? A todos os ambientes. E o espaço escolar é extremamente importante para isso, né? Para se ter essas informações, porque, como você colocou, consciência é algo que a gente adquire, né? A partir das nossas experiências, a gente vai formando os nossos pensamentos e as nossas escolhas e as nossas visões de sociedade e de mundo. E aí esse processo educativo é extremamente importante para isso, né? Ao mesmo tempo, e diante dessas inquietações que a gente tem, né, com relação ao que é possível a gente fazer a mais, esse ano nós elaboramos, né, a Gerência de Articulação de Políticas para as Mulheres, que também faz parte da Proteção Social Especial. Foi elaborado uma proposta, né, e apresentado por meio a Câmara Municipal, né, por meio da gestão, foi apresentado uma proposta de lei em que estabelece justamente essa sensibilização para com os homens, que a gente intitulou essa lei, esse projeto de Lei Maria da Penha Sem Fronteiras. E aí, por que sem fronteiras? Justamente para indicar que a gente não fala só para as mulheres. As mulheres, elas precisam saber o que acontece, né, em suas vidas e o que é violência, mas os homens também, porque algumas vezes a gente percebe que os homens não conseguem identificar que o que eles estão cometendo, por mais que isso pareça esdrúxulo, mas que o que eles estão cometendo, isso é uma violência, tipo a violência psicológica, né? Tipo, ele não gostar de algo que aquela mulher fez e ele dizer que ela não serve para nada e achar que isso é normal. Então, isso é um processo de educação. E nós estamos realizando, né, a lei, a princípio, o trabalho é voltado para as atividades com os homens que trabalham na secretaria, na prefeitura, né, como um todo, mas que a gente pretende também abrir a discussão com outros homens em outros espaços. A gente não atende agressores, né? Existe no sistema judiciário, não sei se é no Ministério Público, no Judiciário, mas existe um projeto que é para agressores, né? Os agressores, eles passam por um processo de socioeducação, dependendo da penalidade ou do que ele cometeu, do ato que ele cometeu, para que possam tomar consciência de que o que eles fazem é violência. O que a gente está fazendo é um trabalho de prevenção, né? É uma conversa, são rodas de conversa com os homens, para que eles possam perceber e entender o que é violência. Que eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente ter algumas transformações na nossa sociedade. Em questão de... A senhora pode chamar a senhora? Pode ficar à vontade. A senhora falou em questão de, muitas vezes, ele cometeu a violência sem, de certa forma, saber que aquilo é violência. A senhora acha que talvez isso tenha influência da criação dele? Se, por exemplo, ele foi filho ali de um casal que era ali, tinha agressão, né? Tinha qualquer tipo de violência, dependendo, e ter achado aquilo normal, ter normalizado a relação, a ponto de fazer com que ele repetisse com a mulher que ele estivesse se relacionando. Sim. Infelizmente, o que a gente percebe é justamente isso. Muitos dos agressores, eles tiveram como referência, né, relações abusivas, né, relações de violência. E aí eles acabam reproduzindo porque naturaliza.
É como a questão da palmada com criança. Por muito tempo, a nossa educação ela estabeleceu que para a criança poder obedecer, tinha que bater. Aí vem uma lei que coloca, estabelece que bater não é uma forma de educar. E aí as pessoas precisam se reinventar, né, e visualizar uma nova forma de educar, porque sabe que batendo reproduz uma violência, né, não é o melhor caminho. Existem outras maneiras. Só que a sociedade precisa ser ensinada que outras maneiras são essas, porque na sua grande maioria ela aprendeu que é batendo. Então, com a violência contra a mulher, ela infelizmente se constitui da mesma forma, né? Ela se visualiza e se reproduz algumas ações e algumas falas que colocam as mulheres como se fossem objetos, do tipo, você não faz nada que preste. Pode ser que muitos já ouvimos, em algum momento, no familiar ou socialmente, um homem dizendo isso sobre uma mulher. E isso é uma violência. É uma violência moral, inclusive. Porque está colocando aquela mulher como uma pessoa que não sabe fazer nada. E essa reprodução, né, faz com que cada vez mais a violência ela possa aumentar. Que às vezes a gente, mas isso é uma fala tão simples, né, tão popularmente colocando tão besta, e isso vai levar a se ter uma violência, a um feminicídio, infelizmente, porque faz parte da nossa cultura. Quer colocar mais algo? Alguém quer botar aí? Vocês já colocaram que vocês conseguem observar diversas ações que os homens fazem que configuram como violência e a mulher às vezes não identifica. Até que ponto vocês podem intervir e até que ponto fica a cargo apenas da mulher? Vocês identificaram que é uma violência e vocês não conseguiram convencer a vítima de que é uma violência. Até que ponto vocês podem, de maneira legal mesmo, denunciar, ou tem que ser exclusivamente da mulher essa ação? A gente trabalha com a ideia de conscientização, né? Então, a gente vai tentando, que ela se perceba, se coloque realmente naquela situação. Muitas vezes a gente realmente consegue, muitas vezes a gente não consegue, de fato. Mas o nosso serviço, ele não pode ir além do querer da mulher. Então, quando você diz assim, o que é que legalmente eu posso fazer? Então, se uma mulher chega, pronto, eu vou falar de um caso real nosso. A mulher chegou extremamente debilitada dentro da situação, ela tinha sinais de enforcamento, ela mal conseguia falar, o rosto dela estava bem desfigurado, ela estava muito atordoada, e ela sabia que estava num contexto violento. E a primeira pergunta, a senhora quer fazer um boletim de ocorrência? Não quero. E tudo que se oportunizava aquela mulher de trazer para a consciência, não quero. Infelizmente, eu, enquanto serviço, não posso ir além do querer dela. Então, a gente, infelizmente, esbarra nessa situação. Essa foi uma situação onde a gente realmente não conseguiu nenhum êxito. E essa mulher acabou retornando para o agressor. Em contrapartida, a gente também tem outras situações, né, onde a gente começa a conversar com a mulher, mostra ela a necessidade de prestar o boletim de ocorrência, exatamente como Romênia falou, de que como ela não se reconhece dentro daquele contexto, ela acha, não, mas ele vai parar. E o agressor vai sempre dando um passo a mais, porque ele vai testando, né, até onde ela vai. E aí, nesse caso específico, a gente vinha conversando, é uma mulher jovem, muito jovem, a gente vinha conversando com ela sobre a necessidade e ela achava que não era necessário. Até que ele ficou na frente da casa dela, fez vídeos
onde dava para ver ela transitando em casa, a menina transitando em casa, na calçada. E aí ele fez esses vídeos e mandou para ela. E aí ela disse, não, peraí, eu vou ficar presa dentro da minha própria casa, com medo. E aí ela viu a necessidade realmente de prestar um boletim de ocorrência. Entrou em contato com o serviço, perguntou se podia contar com o nosso apoio para prestar aquele boletim de ocorrência. Nós nos disponibilizamos, fomos com ela. Ela se sentiu segura de, naquele momento, depois de praticamente 3, 4 meses que ela já tinha saído daquele contexto, ou seja, a fala de Romênia, não basta só separar, mas ela teve todo aquele processo de 3, 4 meses para reconhecer a necessidade de prestar um boletim de ocorrência. E aí ela prestou o boletim de ocorrência, conseguiu a medida protetiva e está também ainda nesse processo de dar continuidade à vida dela. E aí isso é muito importante porque a gente percebe algumas coisas, mas a gente não consegue visualizar um todo. Então, tem mulheres que elas dizem assim, não, eu não quero porque tem medo, porque sabe que ele pode fazer alguma coisa com ela ou com sua família, por causa diante das ameaças. Então, ela não sente segurança de fazer a denúncia. E o nosso serviço, a gente não tem como principal objetivo penalizar o agressor. Né? A penalidade do agressor, ela é uma consequência. E quem vai fazer é o judiciário. Exato, né? É o judiciário. O nosso serviço é garantir a proteção, é restabelecer a vida da vítima. E algumas vezes se faz necessários encaminhamentos para o judiciário, né? Mas a gente não tem essa função de fazer a denúncia. Porque muitas vezes, se a gente denunciar e ela não estiver preparada, a gente pode estar colocando a vida dela mais em risco do que já está. Então, ela tem que se sentir, né, fortalecida, até mesmo para que a gente possa buscar outros caminhos, porque existem casas de acolhimento, né, que se tem uns endereços sigilosos, mas que essa mulher só pode ir para essa casa se ela desejar ir, porque ela vai ter várias regras. E uma das regras é ficar sem celular. Não pode ter comunicação com o exterior, porque ela pode, além de colocar a sua vida em risco, a vida de outras mulheres que ali também estão, né? Que também estão naquela casa. Então, a gente consegue dar um apoio, consegue algumas estratégias de proteção para as mulheres, né? Para que elas não, por meio de denúncia, não tenham suas vidas em riscos, mas elas precisam ter esse conhecimento, né? Elas precisam desejar, e elas também, por estarem tão fragilizadas, elas precisam de um acompanhamento para que elas possam ter, porque o processo judicial não é fácil para ninguém, né? Então, elas precisam também estar fortalecidas para poder fazer esse processo, porque não é denunciar imediatamente, se não for flagrante, ele não vai ser preso. Então, se tem alguns cuidados que a gente, de fato, precisa ter. Por isso que quando a gente souber que alguém, né, a gente escutar ou a gente ver que alguém está sofrendo alguma violência, é importante fazer o 180, porque aí é uma outra história do que a denúncia quando não está no ato, mas só com um tempo depois. E existe casos que as mulheres não se percebem na violência. Né? Já atendi, não aqui no município, mas em outro município onde eu trabalhava, atendi uma mulher que ela foi espancada em praça pública, numa festa. Ele puxou o cabelo dela, derrubou ela no chão e deu um soco no rosto dela. Quem buscou ajuda do nosso serviço foi a família. E ela não conseguia se perceber que ali era uma agressão. Ela colocou que ele ficou com ciúme e não conseguiu se controlar. E ela não via isso como risco para a vida dela. Só enquanto equipe, toda semana, principalmente no final de semana, era o nosso maior receio, o nosso medo era receber uma ligação de alguém dizendo que a violência tinha aumentado, porque a gente começou a acompanhar ela diante disso, né, utilizando estratégias de aproximação para que ela conseguisse se visualizar nessa relação de violência. E isso levou mais de 6 meses. E ela pontuava, mas ela sempre colocava, não, mas isso é porque tem um ciúme, não é porque ele é muito bruto, não porque ele sofreu muito na infância.
infelizmente. Né? Então, ela não conseguia perceber que ela estava dentro de um círculo de violência. E a gente, quanto equipe, nosso grande medo é de que ela fosse uma vítima de feminicídio, porque estava prestes a isso. E aí ela conseguiu se perceber nessa violência após o acompanhamento, né, e após esse tempo, porque não é algo também fácil, nem rápido, e saiu da relação. Né, e conseguiu se ver fora dessa relação, para poder sair desse círculo de violência. Mas ela, nesse caso, ela não quis fazer denúncia, mas ela conseguiu, né, visualizar uma outra vida e perceber que ela não era necessário ela permanecer com aquela que ela estava. Tem algumas falas que tentam meio que culpabilizar a vítima, né? Uma que eu vejo que assim que a gente fica um pouco indignado por exemplo, a mulher apanhou, fez a denúncia e voltou pro agressor. Aí as pessoas, sem compreender todo um contexto, né? Enfim, todas diversas coisas que estão envolvidas, né? Dizem, então ela gosta de apanhar, ela volta porque quer, por que voltou? Eu acho que vocês fizessem uma fala nesse sentido. Quais são os principais motivos que levam a vítima a voltar para o ambiente de agressão? São vários, né? Tem desde motivos sociais, porque na nossa sociedade é estabelecido que eu gosto de fazer um comparativo com a história dos contos de fadas, né? Que você encontra o príncipe encantado, você casa e o fim é você viver feliz. Só que esse viver feliz é um processo, né? E muitas vezes isso é cobrado na nossa sociedade para que, se você fez a escolha de passar a viver com aquele homem ou com aquela pessoa, você tem que viver feliz. Então, existe uma cobrança da sociedade que estabelece isso, uma cobrança da família que também estabelece isso, né? E que a mulher, muitas vezes, ela se submete a essa violência ou retorna para essa violência por causa dessas questões sociais, para não ser uma mulher separada, para não ser uma mulher que você errou na escolha, né? Então existe essa pressão também, né? Existe que é o grande e maior fator, que é a dependência financeira e emocional, porque ninguém escolhe um agressor para viver com um agressor. A gente escolhe uma pessoa na qual a gente deseja viver feliz. E nesse percorrer, né, existe sentimento. Você se apaixonou por aquela pessoa, ele começou a demonstrar algumas condutas e um comportamento que inicialmente não era normal, mas você sempre se remete ao do início. Não, ele foi aquela pessoa por quem eu me apaixonei. Então, o homem também é um comportamento muito comum. Eu fiz isso, mas eu me arrependo, eu peço desculpa, eu digo que não vou fazer mais, que não vou mais cometer, e eu faço várias promessas que fazem com que a mulher retorne. Como também existe uma dependência emocional, de querer buscar a todo momento que aquela pessoa, que um dia foi uma pessoa amorosa, um dia foi uma pessoa, um companheiro, encantador, alguém que estava do meu lado, ainda exista naquele homem, mesmo que ele cometa algumas violências. Então a mulher ela acaba voltando nessa perspectiva, né? Tanto social, emocional, como financeira, para uma relação que acaba sendo uma relação abusiva. A Romênia voltou para o companheiro. Vocês continuam acompanhando? Se ela desejar, sim. Se ela quiser o nosso acompanhamento, desejar permanecer, a gente continua. Né? Porque o nosso grande papel é fazer com que ela possa perceber, ou até mesmo com que o casal possa perceber, né? o que não deveria estar acontecendo. E começar a refletir essa relação. Né? A gente não trabalha o agressor, mas algumas falas a gente faz com a vítima que ela pode tentar conversar com o seu parceiro para poder amenizar essas relações. Romênia, mas já teve casos, né, de violências gravíssimas, de uma relação gravíssima, e essa mulher, por uma questão social, financeira e emocional, ela não consegue se desvincular. Porque não é um processo fácil. A gente, quando acaba um namoro, a gente sofre. Imagina um casamento, geralmente de muito tempo, né?
Para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, se possível as duas, para mulheres que, tanto mulheres que já deram um passo de denúncia, quanto aquelas que estão ali recuadas, né, com certo medo de fazer. Queria que vocês deixassem uma mensagem para elas. Gostaria de agradecer o espaço, né, e assim a parceria de vocês de estarem buscando cada vez mais, né, levar informações, né, e principalmente para outros jovens, porque eu acredito muito que isso é uma forma da gente mudar e reduzir a violência, né, no momento que a gente começa a se ter conhecimento. E assim, para as mulheres que já sofreram ou que ainda estejam sofrendo, se visualizem nesse sofrimento, existe todo um aparato que pode dar ajuda a elas. Né? Existe todo os serviços e serviços públicos, porque muitas vezes há necessidade de fala, necessidade de ser escutada, necessidade de ter um acolhimento e um apoio extremamente importante para a vida dessas mulheres. Né? E existem políticas públicas, como o serviço do CREAS, que está à disposição para as mulheres, para que elas possam estar recebendo esse apoio, não só as mulheres, mas a todas as vítimas de violência, para que possam ter esse acompanhamento, esse apoio, uma ressignificação em suas vidas. E que a nossa lei, o que rege, né, a nossa sociedade, enquanto sociedade, é que todos somos iguais. E todos somos e devemos ter respeito um para com os outros diante da forma como você deseja viver e ser, né? Desde que isso não viole ou não desrespeite as nossas normas, as nossas leis e o direito de vida do outro. E que os serviços eles estão preparados para acolher, né? E as mulheres que tenham dúvida, que elas possam buscar ajuda. Muitas vezes fala para uma vizinha, mas que também não tem o conhecimento de fazer um encaminhamento, de saber o que é que pode, como pode ajudar, a não ser da escuta. E nós temos serviços que podem promover essa escuta especializada, que pode fazer a orientação, que pode dar um segmento e uma nova visão para a vida dessas mulheres, né? Então, a culpa não é delas por sofrerem violência. E a violência é algo muito presente na nossa sociedade. No momento que a gente está dirigindo, né, nós enquanto mulheres, se acontece qualquer coisa de errado, o que é que geralmente a gente escuta? Só podia ser uma mulher no volante. Isso é uma violência. Isso é uma reprodução de uma fala de violência, né? Então, que a gente possa ter essa sensibilidade e, de fato, buscar uma sociedade que deseje, que queira viver de forma igual, onde todos devem estar se respeitando e vivendo bem. Eu não vou deixar uma mensagem reflexiva, assim, vou deixar uma mensagem reflexiva mais diferente do que Romênia falou, porque ela falou muito bem, eu não vou ser repetitiva. Como a gente está falando com adolescentes, com possibilidade de acesso, de expansão de comunicação, né, para outros adolescentes, eu queria deixar uma frase, né, reflexiva para vocês. Para vocês de um modo geral. Aqui está bem direcionado a uma menina, mas de um modo geral. Se alguém que você namora pega seu celular sem pedir, lê suas mensagens e proíbe você de falar com determinada pessoa, isso seria um cuidado ou um controle? Né? E aí isso é uma violência. Isso já começou aí na fase que vocês estão hoje, né? Então fica essa mensagem reflexiva. Parabenizar vocês, né? Pelo a excelente dinâmica de conversar, de bater papo e de trazer para o cotidiano de vocês, né? Como adolescentes e para o cotidiano de escola, que eu acredito, pelo que eu estou vendo, de tão bem organizado, é realmente algo que foi proposto, muito bem pensado. Então, parabenizar, agradecer e dizer que a gente fica sempre à disposição. Eu quero agradecer a vocês também, Romênia e Andresa, por ter se disponibilizado para participar dessa conversa com a gente. E convidar vocês a assistir um outro vídeo, acho que do ano passado, com Juliana Brasil e Ana Paula,
que também abordam o mesmo tema. E, gente, pedir para você, quer pedir? Não se esqueça de se inscrever no canal ZetaCast, curtir o vídeo, compartilhar com seu amigo, que é um tema muito importante na sociedade Para atualmente. conscientizar mais gente, né? Conscientizar, né, sobre o assunto. E é isso.